começar a nossa aula número 3 hoje. Essa aula chama-se A Arte é uma Linguagem. Mas essa é uma aula muito importante para a gente sair daqui sentindo a importância dessa linguagem na vida humana. E a arte ela é atemporal, né? Então pode acontecer o que acontecer com o mundo, pode acontecer até pandemia, né? Mas a arte é aquele refúgio daquele lugar familiar, porque ela é uma expressão e ela é um recanto das nossas expressões. É aquele lugar intacto onde aconteça o que acontecer, você vai ter aquele caminho preservado de comunicação com o outro. Eu não estou falando só de artes visuais, né? Eu estou falando de música, de dança, de cinema, de todas as linguagens que você possa imaginar. Se a gente pensar que a arte ela é fruto de organismos, né? De um organismo, né? Porque ela é nutrida, ela acontece por conta de um organismo. E um organismo ele é muito complexo. O que seria esse organismo? Esse organismo a gente pode estar falando da pessoa que cria, né? Do artista, do produtor, daquele que criou, daquilo que dá a junção das estruturas expressivas que uma obra de arte, não importa qual seja, ela tem por detrás um organismo. Então ela se contamina desse organismo, das referências, de todas as referências, de toda a bagagem e de toda a mensagem possível e imaginária que esse organismo articula e se expressa através da sua arte. É um ato de atribuir significados, né? Ela atribui significado porque ela é um instrumento de vida. Olha só a importância da arte. Então, se ela atribui significados, ela também atribui significado à própria vida. Então você já deve ter visto, por exemplo, pessoas que por experiência, não só por experimentar, mas às vezes já tem um senso intuitivo de uma certa habilidade natural, uma percepção desenvolvida em algum campo artístico, onde pessoas que não importa a idade, mas acontece muito também com crianças que já têm uma desenvoltura com a expressão artística muito acentuada. Saiba você que, assim como nós temos a linguagem, a aptidão, a capacidade de escrever, de desenhar, e a nossa letra, ela tem uma característica pessoal nossa, é como se fosse a nossa assinatura, né? Não só a assinatura do nosso nome, mas a nossa caligrafia pessoal, singular. Essa linguagem que é escrita, claro que nem todos têm acesso, né? Se a gente olhar na história, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao letramento. Mas isso foi mudando e a gente já sabe, a gente compreende hoje que todo mundo tem aptidão, se tiver a oportunidade, tem aptidão para escrever, para ler. A linguagem artística é a mesma coisa. Então, quando nós pensamos que a gente passa por um processo de alfabetização visual, compreensão desse universo das imagens, a gente enriquece a nossa expressão, enriquece a nossa comunicação com o outro. Então, você imagina um mundo sem música, por exemplo. Sem música. É como se faltasse alma na atmosfera, nas relações de nós, humanos, com todos os seres. Dá para entender a importância disso? O peso disso? Muito poucas pessoas têm acesso à informação desse conteúdo, da importância da linguagem artística. No mundo todo, né, existem muitos países que dão extrema importância, que valorizam demais as linguagens artísticas, justamente por isso, por entenderem essa maneira refinada de dizer quem somos, né, nesse mundo, quem somos nós. Então a arte, ela transmite essa mensagem. A arte, ela é como se fosse a alma expressiva e ativa da comunicação humana, mas ela também alcança níveis profundos. Por exemplo, tem músicas, frequências de áudio que são capazes de atingir o nosso próprio inconsciente. Então,
A mágica da arte vai muito além daquilo que a gente imagina. A gente está ainda conhecendo essa linguagem, se aprofundando nessa linguagem em vários campos do conhecimento humano, inclusive científico. Questiona aqui se a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais fácil, legal assim. Se você vai dar uma festa com determinado assunto, determinada característica, determinado conceito, e você quer enfatizar a atmosfera dessa festa, você quer dar o sentido do tema daquela festa, da emoção, do clima da festa, você vai usar música, você vai usar cores, você vai utilizar elementos visuais também. Então a arte ela é muito presente na nossa vida, né? A gente sabe do analfabetismo visual por conta da cultura ter sido tão desprestigiada, desvalorizada dentro da industrialização, dos mecanismos de sistematização do pensamento humano. Mas a cultura viva, ela tá aí, ela permanece aí. É só a gente querer de volta, a gente correr atrás e elevar os nossos níveis de percepção. Então como é que eu faço para adquirir domínio dessa linguagem, trazer essa linguagem com todo o meu potencial? Se você é artista ou se você não é artista, porque é uma linguagem para todos, né? Então, a arte se dá através de uma estrutura de significados e é por isso que a gente está estudando nesse curso, para entender o que compõe essa estrutura. Então, como que eu componho uma canção? Existem uma estrutura. Como que um método estrutural? Como eu componho uma peça de teatro? Então, também tem uma estrutura para isso. A mesma coisa as artes visuais e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, analfabetismo não, já chega, a gente merece ter o domínio dessa habilidade da expressão artística. Assim como a gente adquiriu o direito de escrever e ler, é de grande valor para o ser humano e além das suas potencialidades, porque é super possível, é super necessário, né? A arte ela é necessária para a nossa expansão, para a nossa compreensão e principalmente para a nossa comunicação com o outro. Então a arte é uma necessidade de autoexpressão, é uma comunicação de alma. Olha que coisa profunda, não só humana, né? Eu já vi, por exemplo, tem uma cantora e ela utiliza uma frequência musical acima de 400 Hz, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas se você quiser pesquisar mais, onde ela faz um trabalho voluntário, ela visita santuários que protegem, né, animais, que acolhem animais em estado de doenças, né, emocionais, como por exemplo animais com depressão, de abandono, de maus tratos. E essa cantora, ela canta para os animais. E o efeito que ela, nesses animais, efeitos de cura, de conexão de alma, como esses animais, eles despertam para a natureza deles, poderosa, instintiva, né? Mas também muito amorosa, é impressionante. Então ela tem registros, tem relatos dela tirando um leão de um estado depressivo. O leão ficava rugindo, não comia, ele estava em um estado muito lastimável fisicamente, muito magro, e ele voltou a viver com avidez, claro, né? São santuários que cuidam para que o animal se sinta digno, né? Os santuários, eles prezam para que o animal não seja subjugado de nenhuma forma, que ele seja respeitado mesmo, plenamente. E essa cantora, ela faz esse trabalho maravilhoso com a música, né? A música cria esse vínculo, né? Mas a intenção, ela vincula o ser humano, vincula os seres, até as plantas, né? Basta você fazer um teste, coloque música perto das suas plantas, música com um alto padrão vibratório que eleva, né, as nossas emoções. A gente percebe que as plantas também, elas adoram, elas ficam mais vibrantes. Bom, então o que vai dar importância, né, para que a gente consiga fazer uma boa leitura, uma boa comunicação em arte, é elevar esses níveis de percepção. Então, entendendo as estruturas. Não importa a linguagem que a gente queira aprender, não importa se é dança, se é música, se são as artes visuais de um modo geral, se a gente está falando de pintura. Existem estruturas e a gente acessa essas estruturas conhecendo quais são essas estruturas. Então,
Mais uma vez, eu quero dizer que esse curso, apesar de ter uma grande ênfase em artes plásticas, ele também dá essa característica de arte no sentido geral, principalmente essa aula. Então é isso, vamos ampliar nossa capacidade de leitura visual, porque faz parte de um viver melhor, mais completo, com o todo, mais conectado com a vida. Eu quero deixar uma frase do Mondrian, que é um artista modernista. Ele disse o seguinte: um dia a arte se tornará vida, assim como a vida se tornará arte. Aí eu peguei aqui uma explicação dessa frase da Feigenstrauer, que é onde a gente está se baseando também em 3 livros, né, para esse curso. Tem a descrição do curso, a bibliografia para vocês lerem. Então ela disse o seguinte, que esse um dia, né, que o Mondrian se referiu, ele diz o seguinte, eu vou repetir: um dia a arte se tornará vida, assim como a vida se tornará arte. Um dia, quando tudo for plenamente significativo, quando todos os momentos da vida forem como momentos de arte, a gente terá então a efetivação dessa frase de Mondrian na maneira de ver da Feigenstrauer. Então, quando tudo for plenamente significativo, quando a gente tiver um olhar mais significativo sobre todas as coisas, sobre as nossas relações, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio corpo, nossa própria alma, mais significativa sobre todas as relações com as pessoas, com os nossos gestos, mais significativa com os nossos objetos, com os elementos da natureza, com tudo, com a vida. É isso. Então é por isso que eu escolhi trabalhar com arte, porque a arte nos leva a uma outra dimensão ou a multidimensões de nós mesmos. Vocês perceberam a importância da linguagem artística? Não deixe de fazer os exercícios, sempre abaixo da descrição do curso tem lá os exercícios para você fazer. E é isso, e a gente se vê na próxima aula, na aula 4. Até mais!